Olá pessoal, bom, dando continuidade à nossa terceira aula, vamos falar agora sobre equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Bom, a gente viu anteriormente a do primeiro grau. Como é que era do primeiro grau mesmo? Era y igual a x mais b. Por que era do primeiro grau? Porque a gente tem esse x, que é a nossa incógnita, tá? A gente pode chamar ela de variável independente. E y é a nossa variável dependente, porque depende de x, tá? Por quê? Eu dou um valor de x, acho um valor de y. Por que é do primeiro grau? É do primeiro grau é porque a maior potência de x aqui é 1. Você fala, professor, não estou vendo potência nenhuma, tá? Que tenha como se tivesse um 1, tá? Qualquer número elevado a 1, a gente não coloca um 1, mas ele está lá. Implicitamente, mas ele está lá. Como é que é uma do segundo grau? Bom, uma do segundo grau ela vai ter que ter em cima um número 2, tá certo? Então, esta é uma do segundo grau. Maior potência é 2. Um exemplo numérico, professor? Posso, ó. 2x² mais bx. Opa, falei numérico, né? Então, vou pôr um número aqui. No lugar do b, a gente põe um número. Vamos pôr 3. E c, vamos pôr pi. Pi também é filho de Deus, tá? Então, ó, isso é um exemplo de uma do segundo grau. Daí a pessoa já fica com aquela mentalidade instigada. Professor, dá para pôr um do terceiro grau? Dá. Ó, uma do terceiro grau aqui, ó. X ao cubo mais x² menos 1. É do terceiro grau. Por que terceiro grau? Porque a maior potência que aparece é 3. Professor, faz uma de 20º grau. Para não ter muito trabalho, guia. X elevado a 20. Ah, por que não tem os outros termos? Porque eu não quis colocar, tá? Então você classifica como a maior potência que aparece, não importa o resto, é só a maior, tá bem? Isso aqui é um exemplo de um polinômio, mais à frente eu vou falar de funções polinomiais, mas é um exemplo de um polinômio, então, mas a gente agora vai trabalhar com a do segundo grau. Bom, a expressão geral é esta aqui e tem muito significado esses valores de A, B e C aqui, tá? O A, ele tem um significado muito importante, tá? Que é o coeficiente quadrático. Ele tem a ver com o que a gente chama de boquinha da expressão. Todo mundo já viu o gráfico de uma função do segundo grau desse tipo aqui. Se a gente está nesse momento aqui, é porque a gente viu, tá? Então, o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola, tá bem? Ó, uma parábola, olha que bonita que é a parábola. Esta parábola aqui. A parábola ela pode ter a boquinha para cima, tá certo? Ó, boquinha para cima assim, ou pode ter a boquinha para baixo. O que diferencia a boquinha para cima, a boquinha feliz, da boquinha triste? Ó, triste, tá vendo? Tá triste. Essa tá feliz. O que diferencia é o sinal de A. Então, é o A que define se a boquinha vai ser feliz ou se a boquinha vai ser triste. Quando o A é positivo, a boquinha para cima. A gente diz que a concavidade da função ela é positiva. Se o A está para baixo, a concavidade está negativa. Aqui tem uma série de pontos importantes marcados. Eu vou dizer mais à frente como é que a gente obtém, mas eu vou só mostrar esses pontos para vocês, tá? Então, este ponto aqui a gente chama de vértice. Você veja o que acontece aqui de interessante nesse ponto. Por que vértice? Porque a função nesse caso aqui, ó, ela estava decrescendo, tá vendo? Decrescendo, chegou aqui no vértice e a partir desse ponto ela passou, ó, tá decrescendo, decresce. Por que decresce? Porque está indo para baixo. E a partir desse ponto ela faz o quê? Ela começa a crescer de novo. Então no vértice ela mudou de comportamento. Para esta função, o vértice ele é um ponto de mínimo. Aqui a boca é para cima, ela mudou de comportamento também aqui, ó. Ela era crescente, estava indo para cima, depois passou a ser decrescente. Isso aqui é um ponto de máximo, tá bem? Bom, que mais que tem interessante no vértice? Se você fizesse uma reta aqui, ó, colocasse um espelho, este lado, o lado direito, vai ser exatamente igual ao lado esquerdo. Então, isso aqui a gente diz que é um eixo de simetria. Se você fizer uma parábola bonitinha
e dobrar a sua parábola exatamente ao longo do vértice, ela se cola completamente em cima dela. Tá bem? Depois eu vou dizer como é que a gente obtém esses pontos. E esses aqui? Esses pontos é onde a parábola corta o eixo X, tá certo? Eles são as raízes, então. Então, onde corta o eixo X são as raízes. A parábola pode ter duas raízes, mas ela pode não ter nenhuma ou pode ter uma só. Vocês vão ver mais à frente aí. Diferentemente do caso da reta, que sempre tem raiz, a reta sempre corta o eixo X. A parábola pode não ter, tá bem? Ela pode ter duas, pode ter uma ou pode não ter nenhuma. Então a gente vai ver aí com relação a esta classificação também. Bom, depois eu vou ensinar vocês a desenhar bonitinho esse desenho aí. Primeiro de tudo, vamos falar das raízes, né? Então, como é que a gente resolve a equação do segundo grau? A gente usa aquela fórmula que a gente aprende no segundo ano, no prédio 6, né? Que é a equação de Bhaskara. Como é que é a equação de Bhaskara? Ax² mais bx mais c igual a zero. A gente vai resolver esta equação para achar a raiz. E como é que a gente resolve? É x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Essa é a formulazinha que a gente aprende. Quem é delta, professor? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui a gente lembra desde sempre, né? Quando está pequenininho, a gente aprendeu, a gente já carrega e traz e lembra, tá? Bom, quais são as raízes, então? As raízes vai ser menos b, esse mais ou menos aqui, porque vai ser uma com mais, então é menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, tá certo? Essa é a primeira raiz. Se você olhar aqui no nosso desenho, esta é a primeira raiz, ó. Tá bem? Menos b, menos... Aqui é menos, né? Desculpe, aqui está invertido. Aqui é menos, ó, menos, e aqui é mais. A primeira raiz é menor, porque você faz esta menos esta. E a segunda raiz você soma, tá bem? Para ficar coerente. Ah, fala, professor, mas se eu quiser trocar o nome eu posso? Pode, você pode trocar. Eu só aqui coloquei menos e menos para ficar bonitinho aqui, ó, no meu desenho, ficar coerentinho, tá? Então, ó, esta é a primeira raiz e esta é a segunda raiz da minha expressão. Mas você fala, professor, então vai ter sempre duas raízes? Não. Vai depender do sinal de delta. É o discriminante, a gente chama de discriminante. O delta faz um papel fundamental aí na quantidade de raízes que a gente possa ter. Quando o delta é positivo, aí sim, aí a gente tem duas raízes. Este caso aqui que está cortando aqui, nos dois casos tem duas raízes, ó. É porque o delta é positivo. Então, sempre que o delta for positivo, tem duas raízes reais e diferentes, que a gente chama de x1 e x2. Uma outra possibilidade para o delta é se ele for igual a zero. O que acontece se o delta é igual a zero? Bom, você mesmo pode identificar. Se o delta for igual a zero, quer dizer que o número que está aqui dentro fica igual a zero. Raiz de zero é quanto? Raiz de zero é zero. Você vai fazer raiz quadrada de zero é zero. Então, esse termo vai embora. Então, sobra só para você menos b sobre 2a como raiz. Ou seja, você vai ter só uma raiz caso o seu delta seja zero. E o que sobra? Bom, já foi delta positivo, delta negativo, igual a zero, sobra delta negativo. Se o delta for negativo, o que vai acontecer? Você vai ter um número negativo dentro da raiz quadrada. O número negativo dentro da raiz quadrada não é um número real. Professor, me dá um exemplo de um número negativo dentro da raiz quadrada? Raiz de menos 1. Este número aqui é real? Não, não é real. Tá? Isso aqui vai dar um número imaginário, a gente chama a raiz de menos 1 de i. Tá bem? Então, raiz quadrada, na verdade, raiz par de um número negativo sempre vai dar um número imaginário.
Bom, então aqui é o caso em que a gente tem o delta positivo, então a gente vai ter duas raízes. Agora a gente vai no caso em que o delta é igual a zero. O que acontece se o delta for igual a zero? A gente vai ter só uma raiz. O que acontece com o gráfico ou a carinha da minha parábola aí? Ela vai tocar apenas o eixo x, tá? Então ela só dá aquela encostadinha no eixo x. Então a raiz é exatamente o vértice neste caso. Quando o A for maior que zero, a boquinha para cima e bate aqui. Quando o A for negativo, a boquinha para baixo e bate aqui no vértice, tá? Professor, e se o delta for negativo, você não tem raiz. Então, se o A for positivo, o que acontece? Ela não corta o eixo x por baixo, tá? Então, ela fica totalmente acima do eixo x. Se o A é negativo, ela fica totalmente abaixo do eixo x.